Irmãos, nós temos, preste atenção aqui agora, nós temos bens preciosos de Deus, amém? Já nesse tempo você tem família, você tem casa, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos capacidade de ajudar as pessoas, e eu classifico tudo isso como bens preciosos de Deus, amém? Porque através dessas coisas, irmãos, nós temos experiências com Deus. Quando você está com a sua família dentro do padrão de Deus, a sua família dentro do fundamento de Deus, você tem experiências com Deus. Quando você traz Deus para dentro da sua casa, presta atenção aqui, por favor. Quando você traz Deus para dentro da sua casa, quando você coloca Deus como fundamento do seu casamento, da criação dos seus filhos, quando você busca na palavra do Senhor estruturar a sua vida, quando você começa a caminhar pela palavra de Deus, você passa a ter experiências com Deus. Diga glória a Deus. É a forma que nós temos, irmão, de sentir o gosto do céu. Por quê, pastor? Porque você sente a presença de Deus dentro da sua casa. Porque você sente Deus iluminando os seus filhos. Por quê? Porque você tem orado pelos seus filhos. Porque você tem falado de Jesus com os seus filhos. Você tem ensinado os princípios de Deus para os seus filhos. Por isso que são filhos abençoados. E a sua casa passa a ser a expressão de quê? A expressão do céu. Eu espero que a expressão do céu, o gosto do céu seja sentido em todos os bens espirituais que vocês têm. Que vocês tenham prazer com a família, que vocês tenham prazer com a parentela, que vocês tenham prazer com a casa, que vocês tenham prazer com os filhos, que vocês tenham prazer nas diversões, que vocês tenham prazer no trabalho. Quem crê, receba e diga glória a Deus. E capacidade de amar, ajudando o próximo, diga glória a Deus. Porque isso também é uma experiência com quem? Essa então é muito grande, pastor. Eu tenho experiência com Deus porque eu tenho amado o meu próximo. Eu tenho amado o meu próximo. Amém, irmãos? Aproveitem todas as experiências espirituais, por quê? Porque tudo isso está conectado com o passado. A identidade da família está conectada com a criação de Deus, sim ou não? Quando Deus criou Adão, formou Eva, uniu os dois, ele formou o quê? Formou o quê? Formou a família. Formou a família. E qual era o propósito para aquela família, pastor? Uma família feliz. Qual era o propósito para aquela família? Uma família queria viver uma vida de fé, uma vida junto com Deus. Amém? Eles iriam experimentar o quê? O que era de melhor. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, é porque nós não temos essa visão. O diabo ele consegue cegar, o diabo ele consegue colocar paixões, desejos, onde nós achamos que essas paixões, essas concupiscências, elas são mais interessantes do que aquilo que Deus oferece. Essa cegueira espiritual é decorrência da queda de Adão e Eva. E o que Deus quer restaurar pela obra de Cristo, pela obra redentora, é que nós venhamos a recuperar a nossa herança espiritual. Qual é a herança espiritual, pastor? Uma família feliz. Qual é a herança espiritual? Filhos libertos. Filhos libertos das ofertas do diabo. Filhos libertos da prostituição. Famílias estruturadas, casais estruturados. Estruturados por quê, pastor? Porque antes da queda, eles respiravam junto com Deus. Antes da queda, eles tinham os mesmos pensamentos de quem? De Deus. Olhe para cá, irmãos.
tinham os mesmos pensamentos de Deus, os mesmos sentimentos de Deus, por isso eles experimentavam melhor. A palavra de Deus diz que eles receberam domínio, poder para dominar, sujeitar a terra. Por quê? Porque era a imagem e semelhança de Deus. A autoridade de Deus foi concedida a Adão e Eva. Toda a criação estava sujeita a Adão e Eva. Não tinha demônio, não tinha nada que pudesse derrubar Adão e Eva, a não ser que eles cedessem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eles receberam a vida de Deus. A imagem e semelhança de Deus é a vida de Deus, é a autoridade de Deus, é o Espírito de Deus. Eles tinham a consciência, eles tinham convicção de que tudo estava no domínio deles. E de fato estavam, por quê? Porque eles criam. Eles tinham fé nesse pensamento. Não, Deus nos concedeu autoridade. Adão sabia que a terra estava sujeita a ele. Ele sabia que ele tinha o domínio de tudo. Mas o que aconteceu, pastor? Quem entrou no meio da relação de Adão com Deus? O diabo. Adão saiu daquela atmosfera espiritual, Adão saiu do campo de luz, olhe para mim, para entrar aonde? Na escuridão. É isso que acontece, irmãos. O que está acontecendo hoje, pastor, essa desestruturação da família, casamento, filhos complicados, é porque está faltando a luz de Cristo. Eu tenho que socorrer a minha família, eu tenho que socorrer a minha casa, eu tenho que socorrer o meu casamento, por quê? Porque eu já tenho meios para isso. Antes não, pastor, eu não conhecia Jesus, mas agora você conhece. E por que a sua vida ainda continua desestruturada? Por que você continua descontrolado, emocionalmente abatido, cheio de preocupação, cheio de medo? Adão teve medo, irmãos, e a palavra diz que ele se escondeu. O homem que não tinha medo, depois teve o quê? Teve medo por quê, pastor? Porque começou a dar ouvido a quem? Começou a dar ouvido ao diabo. Começou a permitir que o mal entrasse e prevalecesse. E é isso que Jesus Cristo quer fazer hoje. Jesus Cristo, ele quer realizar essa obra de redenção, essa obra de resgate da família, essa obra de resgate dos filhos, essa obra de resgate principalmente das nossas almas, que estão oprimidas por Satanás. Existe um domínio do diabo que nós não podemos negar, irmãos. A igreja tem brincado com isso. Aí se prega o quê? Teologia de prosperidade, não se combate o mal do coração, mas pelo contrário, se aguça. A pessoa fica mais interessada no materialismo, a pessoa fica mais interessada nas riquezas espirituais, porque ela está aprendendo isso aonde, pastor? Dentro das igrejas. Por que os pastores estão fazendo isso? Porque eles são covardes, porque eles são safados. Porque eles sabem que se eles aguçarem a igreja com desejos materialistas, a igreja vai apostar com Deus, vai ficar barganhando com Deus e vai ofertar dízimo, vai botar dinheiro no altar, vai encher o bolso deles. Mas são o quê, pastor? São instrumentos do diabo, são filhos do diabo que estão pregando nas igrejas. E, infelizmente, as pessoas estão se corrompendo com essa doutrina falsa. Infelizmente, a porta estreita ela está ficando cada vez mais invisível. A porta larga ela está cada vez mais visível e a estreita ela está cada vez mais invisível. Ela já era invisível e agora ela continua mais invisível ainda. Porque a palavra de Deus que diz isso, que a porta estreita, poucos irão enxergá-la. A porta estreita ela é difícil de entrar porque é difícil de se ver. É muito fácil praticar religião, irmãos. É muito fácil ficar ouvindo língua estranha, sapateado.
entretenimento, música, louvores dentro da igreja, banda de música, venda de discos. É muito fácil isso. Isso faz o que o ser humano continua fazendo o que ele gosta e não se convertendo ao Senhor. O ser humano ele não percebe mudança, por quê? Porque ele se enche de ego. O diabo continua trabalhando agora mais ainda dentro das igrejas. E é isso que está acontecendo. Glória a Deus. Nós precisamos nos empenhar mais. Nós precisamos levar mais a sério esse nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos focar o propósito principal. E Jesus falou isso com Nicodemos. Esse conhecimento seu, Nicodemos, essa admiração sua pela minha pessoa, não vai ser suficiente para te salvar. Eu vim pregar um reino que depende de mudança. Eu vim pregar um reino que depende de transformação. Mas para isso, você vai ter que nascer de novo. Jesus começou a explicar a ele. Jesus começou a falar do novo nascimento, irmãos. E Nicodemo não entendeu aquilo. Por quê? Porque a visão dele era terrena. Porque a visão de Nicodemos do reino de Deus era uma visão política. Era uma visão geopolítica. Ele achava que Jesus seria um Deus terreno, um rei terreno, melhor dizendo. Mas ele não tinha a visão de Cristo como filho de Deus. Ele não tinha a visão de Cristo, apesar de ser conhecedor da palavra, ser um intérprete da palavra. Jesus chamou a atenção dele. Você é um mestre da lei e não sabe do que eu estou falando? E quantas pessoas aqui, irmãos, conhecem a palavra e não sabem o que Jesus está querendo dizer? Você repete versículo bíblico de cor para as pessoas, mas não entende de quê? Não entende de nada. Não entende das coisas espirituais. O problema nosso é esse, a falta de entendimento espiritual que nos leva a uma religião engessada, a uma mente engessada. Aí eu fico envolvido com o quê? Eu fico envolvido com o templo, eu fico envolvido com apóstolo, eu fico envolvido com revelação, eu fico envolvido com língua estranha, eu fico envolvido com frenesi, com culto agitado, com cai-cai, mas não entendo de forma racional as coisas espirituais. E Jesus procurou explicar isso para Nicodemos. Jesus fala para ele, olha, você tem que nascer de novo, porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, o propósito principal dessa nossa caminhada aqui, o propósito de Deus para uma igreja é prepará-la para o reino dos céus. A igreja não é lugar de entretenimento. A igreja não é lugar de discoteca, luzes no altar pintado de preto, parede pintada de preto, como nós estamos vendo aí. Uma porção de gente fardado dentro da igreja. Você vê uma porção de gente fardado dentro da igreja, ó, grupo dos homens, grupo das senhoras, grupo dos jovens, grupo não sei de quê, parece um batalhão. Amém? Mas nós precisamos ter entendimento das coisas espirituais. Jesus, ele prepara a igreja pelo Espírito Santo para entrar no reino de... Pastor, eu quero entrar no reino de Deus. Jesus foi falando logo do propósito principal de uma vida com Ele, uma vida com Cristo, ela foca o reino de Deus. Jesus disse, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, aprenda a agir como Ele. Aprenda a justiça de Jesus, a sua justiça. A justiça de Jesus, porque Ele é o justo. Ele é o justo juiz, Ele é o verdadeiro, Ele é santo. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é alegria, o quê? Justiça. No Espírito Santo, irmãos. E Jesus fala com Nicodemos, você não tem como entrar no reino de Deus
achando que sabe. Você pensa que sabe, mas Deus tem que te abrir os olhos. É Deus quem abre os olhos, é Deus quem faz esse milagre, é Jesus quem faz esse milagre. Eu proclamo, irmãos, que Jesus faça esse milagre do novo nascimento aqui nessa igreja. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós possamos nascer do Espírito, para que nós possamos nascer para Deus, nascer para uma vida com Deus. Digam glória a Deus. Nós precisamos disso. Mas no jardim do Éden, o que Deus fez, pastor? Ele soprou o fôlego da vida. E Adão e Eva passaram a se comunicar com quem? Com Deus, se tornaram alma vivente. Amém? É isso que Deus quer, que nós nos tornamos vivos, sejamos vivificados. Aqueles que estavam vivos morreram por causa do pecado e agora são vivificados. Vivificados por quê? Porque precisam nascer. Vivificados por quê? Porque precisam de uma vida nova. E eu vou explicar a vocês por que meio eu consigo essa vida nova. Não é uma mágica, mas é um processo de Deus. É um processo de fé. É um processo que acontece por meio da fé. É um processo que acontece pela graça de Deus, por meio da fé, por meio da graça. Deus opera esse processo. Digam glória a Deus. E vocês têm que estar aqui na igreja buscando isso. Essa vida dada por Deus. Amém? Essa vida espiritual, irmãos. Esse fôlego celestial. Esse fôlego do Espírito de Deus, como foi no jardim, um fôlego celestial, um fôlego da vida. Muitos homens tinham esse espírito reto, irmãos, depois da queda. Tinham homens espirituais no Antigo Testamento, pastor? Tinham. A palavra diz, quando ela fala de Caleb e Josué, a palavra diz que eles tinham um espírito diferente. A palavra diz que Gideão teve foi movido pelo Espírito de Deus. A palavra diz que Sansão foi movido pelo Espírito de Deus. Davi, ele tinha o Espírito de Deus e ele implorou para que Deus não tirasse o Espírito dele, mas que limpasse o coração dele, que concedesse a ele um espírito reto. Digam glória a Deus. E é o que a igreja está buscando hoje. A igreja está buscando justamente esse batismo, irmãos. Esse novo nascimento. Esse novo nascimento através do derramamento do Espírito Santo. Ezequiel prevê no Velho Testamento que Deus iria derramar o Espírito Santo. Amém? E isso aconteceu em Pentecostes. O profeta Joel também previu, ele fez essa previsão, e no Pentecostes, a palavra de Deus diz que o Senhor batizou e concedeu um fôlego espiritual aos crentes. Digam glória a Deus. Eles passaram, o que foi isso, pastor? O que aconteceu em Pentecostes? Houve um derramamento do Espírito Santo e aqueles crentes receberam o fôlego do Espírito Santo, ou seja, passaram a ser dirigidos pelo Espírito Santo. O coração deles estava de acordo com Deus, o coração deles estava de acordo com o Espírito Santo, de acordo com Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer hoje. E Ele ensina isso a Nicodemos, irmãos. Nicodemos vai encontrar Jesus, Jesus fala para ele de vento, Jesus fala para ele de espírito, amém? Esses termos, no final, eles dizem respeito à mesma coisa. Jesus direcionou a conversa com Nicodemos, que era um rabino, um mestre. Eu quero dizer que a gente pensa que sabe, mas não o quê? Nós pensamos que sabemos e não sabemos.
Temos que ser muito humildes diante de Jesus. Cuidado com os seus pensamentos. Eu vim na igreja para quê? Não, você veio para ser um seguidor de Cristo. Cuidado com a conversa dos pastores. Pastor, mas por que o senhor fala dos pastores? Porque os pastores estão corrompidos, irmãos. A corrupção dentro da igreja é muito grande. E isso tem engessado a fé de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que pensam que estão no caminho certo, mas estão no caminho o quê? Estão no caminho errado. Amém? E Jesus fala com ele, olha, você está no caminho errado. Você tem que nascer de novo. E Jesus começa a falar com ele. Na verdade, versículo 3. Te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de... Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a infantilidade dele. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? No reino de Deus. Aí Jesus continua explicando, o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é o quê? Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de... E Jesus continua falando, o vento assopra onde quer, porque Nicodemo conhecia o vento. Aí Jesus dá um exemplo a ele. Nicodemos, olha para o vento, ele assopra onde? E você ouve a voz do vento, sim ou não? A gente ouve o barulho do vento? Olha para mim, irmãos. A gente ouve o barulho do vento? Sim, não ouvimos sim, não ouvimos não? Ele vai para qualquer lado, não vai? Jesus está dando um exemplo aqui, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde o quê? Nem para onde o quê? Assim é todo aquele que é nascido do... Jesus estava dizendo, isso não depende de você, mas vem de Deus. Você não tem como controlar esse poder, você não tem como discernir esse poder, mas esse poder existe. Você vai conseguir enxergar esse poder. Amém? Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você pode ouvir. Amém? Você ouve a sua voz. Ou seja, você vai experimentar isso. Não com os seus olhos, não com os olhos dos sentidos. Digam glória a Deus. Jesus começa a explicar a Nicodemos, irmãos, o que era nascer de novo. Mas ele disse assim, olha, você tem que nascer de novo da água, vamos voltar para o versículo 5, da água e do Espírito. Agora vamos ver o que é nascer da água. Vai lá em Efésios 5. Para você de uma vez por todas, aprender isso. Que a gente ouve isso aqui todo dia, mas não sabe, pastor, nascer da água, que isso, é batismo? Muita gente acha que é, né? Efésios 5. Vai lá em Efésios 5. É para frente, hein? Não é para trás, não. Tem gente aqui que não sabe nem mexer na Bíblia ainda. É uma pena. Não é porque não sabe ler, não. Quem não sabe ler, tudo bem, mas estou dizendo que quem sabe ler e não conhece a Bíblia, não sabe nem manusear a Bíblia. Já era tempo de saber. Efésios 5. Quem achou, diga glória a Deus. Vê se tem alguém aí procurando ainda. Tem alguém procurando ainda? Efésios 5, achou aí, irmã? Achou, irmã? Agora está aqui, todo mundo. Achou, irmã? Pergunta para a irmã do seu lado aí se ela achou.
Achou? Nem com a Bíblia está. Todos encontraram, amém? Jesus disse que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Pastor, como que é isso? Versículo 25, irmãos, quando Paulo estava ensinando sobre o dever doméstico, falando sobre a atitude do marido, ele revelou isso aí. Vós, maridos, amai vossa o quê? Aproveite para pegar essa palavra aí, os maridos, hein? Como também Cristo amou o quê? E a si mesmo se entregou por ela. Então veja bem, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, versículo 26, purificando-a com quê? Com a lavagem da água. Por quê? Pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e o quê? Irrepreensível. Diga glória a Deus. O batismo com água é por quê? Pela palavra, irmãos. Às vezes você pensa assim, pastor, ele está falando aqui do batismo nas águas, mas não é não. É esse lavar que nós recebemos aqui, irmãos, através da pregação do Evangelho. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, porque é uma igreja que tem como base a palavra. É uma igreja que não tem espetáculo. Por isso que é difícil ficar aqui nessa igreja. Porque nessa igreja aqui não tem palhaçada. Vocês estão entendendo, amém? Porque quando tem palhaçada, todo mundo gosta. Quando tem adivinhação, todo mundo gosta. Quando tem pula-pula, todo mundo gosta. Quando tem banda, todo mundo gosta. Quando tem luz piscando para tudo que é lado, igual uma discoteca, todo mundo gosta. Mas ele está dizendo aqui que a igreja é santificada, que a igreja é purificada com a lavagem da água pela palavra, para ser apresentada ao próprio Jesus Cristo. Olha só, ele limpa a igreja, para apresentar a igreja a ele mesmo, mas uma igreja gloriosa. Gloriosa por quê, pastor? Porque ela vai ter uma imagem de Deus. Gloriosa por quê? Porque é uma igreja que respira o mesmo ar de Jesus. Gloriosa porque é uma igreja que recebeu o sopro do Espírito de Jesus. É uma igreja que se identifica com Cristo, com pensamentos, com sentimentos, com vontades de Jesus. Diga glória a Deus. É essa igreja, irmãos, que nós estamos construindo. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula. Olha como que é uma pessoa batizada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que está se consertando. É uma pessoa que está revendo. Ela está tendo luz de Deus para rever os seus defeitos, as suas doenças espirituais, as suas doenças interiores. Tem gente com mágoa ainda, guardando mágoa. Tem gente com ressentimento, tem gente com medo de problema. Tem gente aprisionado pelo diabo aqui nessa igreja. Mas Jesus, ele te lava. Ele te dá o Espírito. O Espírito de Deus tem poder para te libertar. Diga glória a Deus. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e o quê? Santa e irrepreensível, irmãos. Da mesma forma, 1 Pedro fala que nós estamos sendo gerados em santidade, porque cremos em Jesus Cristo. Vai lá em 1 Pedro, vamos ficar com medo do tempo, não. Vamos lá em 1 Pedro, palavra lava. 1 Pedro, capítulo 1, vai para o final da Bíblia agora. 1 Pedro 1, todos encontraram, amém? Olha o que ele diz aqui, eu não li do 18 não, mas eu vou ler do 18 aqui nessa igreja.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos. Ou seja, nós éramos nascidos na carne. Nós conhecíamos os costumes e tradições dos nossos, mas isso não tem como ser proveitoso para a nossa salvação. Por mais que um pai eduque o seu filho, isso não é capaz de salvar. Pastor, mas o pai educa o filho por quê? Ele educa o filho porque ele é um pai espiritual. Mas a palavra diz que nós temos que apresentar Cristo aos nossos filhos. A palavra diz que nós temos que apresentar Deus através de Jesus Cristo aos nossos filhos. Não é só falar de Deus, não. Esse foi o problema do retardamento, eu creio, da minha conversão. Por quê? Porque as pessoas não enfatizavam Cristo para mim. As pessoas falavam de Deus. E quando a gente vem do catolicismo, a nossa fé ainda é concorrente com o quê? Com os santos. Não falando mal da igreja católica, não estou falando mal de igreja, eu estou falando da doutrina. A doutrina é concorrente por quê, pastor? Porque são vários santos. E quando eu exalto um santo, eu estou diminuindo a glória de quem? A glória de Jesus. A glória de Jesus, irmãos. Só que ele está dizendo aqui que a tradição que nós recebemos dos nossos pais não são suficientes. Existe uma maneira vã de viver que é o quê, pastor? Por mais que seja uma vida boa, é uma vida que está sem a presença de quem? Sem a presença de Deus em Cristo. Então essa vida é vã. Por mais que a pessoa diga assim, pastor, eu estou feliz. Eu estou muito bem, eu estou bem empregado. Lá em casa não tem ninguém doente. A minha família está muito bem. Mas eu pergunto, e Jesus? Porque você só pode ser resgatado por intermédio do sangue precioso de Jesus. Aí ele diz no 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de... Jesus foi revelado a nós por amor de quem? O amor de Deus sobre cada um de vocês. Diga glória a Deus. Deus quer redimir a humanidade, Deus quer salvar a humanidade por amor, e Ele revela Jesus. Ele revela Jesus. Por amor de vós, Cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Mas Ele foi manifestado nesses últimos tempos. Quais são os últimos tempos, pastor? Esse tempo depois de Cristo. Esse tempo que nós conhecemos da história de Jesus para cá. Os últimos dias são os dias entre a primeira vinda e o quê? E a segunda vinda, são os últimos dias. Nós estamos vivendo nesses últimos dias. A palavra diz que Ele foi revelado nesses últimos tempos, por amor. Por amor de Deus, Jesus foi revelado. E por Ele, credes. Ou seja, só vai haver a operação da graça, o novo nascimento. Eu só posso ser batizado por Jesus se eu vier a crer. Crer em quê, pastor? Crer no Evangelho. Crer que Ele é Salvador. Crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Crer que Ele ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus. Essa é a fé que salva a igreja. Diga glória a Deus. Essa é a fé que te salva, irmãos. Mas só que isso é baseado, isso é um conjunto de doutrina. Mas é uma doutrina espiritual para o seu bem. É uma doutrina espiritual não em forma de mandamento, mas é uma orientação de Deus, é uma luz para a sua salvação. E continuando, o apóstolo Pedro diz assim: e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória,
para que a vossa fé e esperança estivesse em... Só há fé em Deus por meio de quem? Não adianta acreditar em Deus e não acreditar em Jesus, irmãos. Aqui que os judeus estão entrando. Eles acreditam em Deus. As pessoas de outras religiões aí não acreditam em Jesus como sendo da parte de Deus. Testemunha de Jeová não acredita que Jesus é filho de Deus. Não acreditam que Jesus é filho de Deus. Aí eu pergunto, como que podem ser salvos se estão contrariando uma verdade fundamental do Evangelho? Como que podem dizer que têm fé em Deus? Testemunha de Jeová. Ou seja, só existe Deus, Cristo não e o Espírito Santo não. Eu ouvi da boca de um membro da Testemunha de Jeová que o Espírito Santo é uma força, mas não é a terceira pessoa da Trindade. Eu estou falando, irmãos, pastor, só está combatendo? Não, eu estou dizendo a doutrina deles é essa. Podem querer até encobrir para você aceitar por desvios, por atalhos de ensinos, mas é esse o fundamento deles. Amém? Mas Jesus não é Deus, Jesus não desceu do céu, Jesus é um homem com uma sabedoria superior. Mas a palavra está dizendo aqui, vamos repetir? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aí ele fala, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Aí diz o que é fundamental, não existe você mudar a palavra, ou você obedece, ou você crê na palavra, ou então você não tem fé. Se eu quiser criar um conceito aqui, irmãos, e mudar, eu estou desviando da palavra. Então ele amarrou aqui, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Aí ele já falou da atitude de amor. Quem tem o Espírito de Deus, quem é nascido do Espírito de Deus, ama o próximo. Se sensibiliza com o sofrimento de pessoas. Não vira as costas para pessoas que estão sofrendo, irmãos. Nós realmente nos sensibilizamos com o sofrimento alheio. E vamos nos dar para ajudar. E ele diz aqui, com o coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração o quê? Olha a operação do novo nascimento. O coração é o quê? Será que o coração de vocês está puro? Porque nós vamos cear. E ele diz mais, para encerrar, sendo de novo o quê? Olha o novo nascimento. Está aí o novo nascimento, está explicado? Sendo de novo gerados, não de semente o quê? Mas da incorruptível, pela palavra de quê? Aí eu pergunto, irmão, quando você entra numa igreja que só tem língua estranha e adivinhação, tem condição de ser salvo? Porque você é salvo pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que usa como instrumento a palavra. Tem gente que acha que o Espírito Santo faz mágica, transforma alguém sem informação, sem revelação. Não, só com a revelação da palavra. Por isso que o pastor bate em cima aqui. Aí você vai para a igreja, pastor, ele não sabia de nada, pastor, adivinhou minha vida toda. Espírito familiar, irmã. Espírito familiar. Ah, falou do meu pai. Ah, falou da minha avó que morreu há não sei quantos anos. Espírito o quê? Familiar. Esse espírito é familiar, irmão. É um demôniozinho que vivia lá dentro da sua casa. Ele escutava tudo, e para te enganar ele se manifesta. Ele se manifesta e começa a revelar o seu passado. O pastor, ele até adivinha, mas não pelo Espírito Santo.
ele adivinha por um espírito familiar, irmãos. Prognósticos. O Espírito Santo, ele fala das coisas de quem? Ele fala das coisas de Deus. O Espírito Santo não perde tempo com conversa fiada, não. O Espírito Santo não quer saber de adivinhação, não, irmãos. Vocês parem com esse negócio de ficar atribuindo ao Espírito Santo enganação. É pela palavra de Deus que nós somos lavados. Isso está escrito aí agora. Se você quer acreditar em qualquer conto de carochinha, o problema é seu. Ah, não, pastor, mas o senhor não acredita em nada. Nisso aí eu não acredito mesmo não, irmão. Vai me desculpar, pode ficar para lá com a sua fé, mas não fala nem mais não, para eu não me contaminar meu ouvido. Já que você quer insistir, a conversa já acabou. Eu tenho a minha convicção. A minha convicção está sendo confirmada onde? Na palavra. Vamos repetir? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus. Viva! É palavra morta? É o quê? Viva e que o quê? Permanece para? Irmão, olha o que eu vou falar aqui, para você não errar e não cair no conto do vigário. Tudo que não tiver no Evangelho, você sai fora. Tudo que for informação fora do Evangelho, da palavra de Jesus, Evangelho, hein? Porque tem muito texto do Velho Testamento que é casca de banana, hein? Pastor coloca como casca de banana para você entrar em propósito, para você dar o seu tudo, para você tirar o tesouro seu e entregar, como um irmão foi numa aliança e disse que viu uma opção de aliança dentro do óleo. Vamos abençoar os casamentos. Todo casal aqui vai botar aliança no óleo, o pastor vai levar para o monte e vai enterrar. Aí eu vou derreter igual aquele chinês, para mandar lá para a China, para receber o dinheiro em ouro. Amém? Vou vender o ouro de vocês todinho, se vocês acreditarem nisso. Vou pegar o ouro, vou ficar com dinheiro, vocês vão ficar tudo trouxa, com os dedos tudo vazio, e eu vou apanhar o ouro de vocês. É isso que as igrejas fazem aí. Mas todo mundo faz, todo mundo vai. Mas por quê, pastor? Por causa da ignorância. Por causa da falta de conhecimento. É como eu falei aqui, muitas vezes a pessoa acha que é agressão, a imbecilidade. Mas a imbecilidade é um pecado que está onde? Um dia eu vou mostrar a vocês onde está a imbecilidade na Bíblia. Hoje não. E Deus é contra a imbecilidade. Deus é contra a falta de discernimento. Ele disse, discernir os espíritos para ver se procedem de quem? Para ver se procedem de Deus. Irmãos, o novo nascimento é pela palavra de Deus. O novo nascimento, esse novo nascimento da água, pela água e pelo Espírito Santo, ocorre quando você recebe de todo o coração a mensagem do Evangelho. A mensagem espiritual que há no Evangelho, até mesmo no Velho Testamento, mas a mensagem espiritual que Deus quer dizer, não o que o homem quer dizer, não as distorções que nós estamos sofrendo hoje. Eles distorcem o Velho Testamento principalmente. Você pode ver que a igreja neopentecostal, ela prefere pregar o Velho Testamento, por quê? Porque o Velho Testamento tem condições de muito desdobramento. Eu consigo enganar as pessoas com o Velho Testamento, até com o Novo, mas o maior recurso está no Velho. Por isso que eles colocam a Arca da Aliança no altar. Amém. Por isso que eles enchem vocês de amuletos, para que vocês fiquem envolvidos num batismo que não é o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão respirar um ar que não é o ar de Jesus. Vocês vão respirar um vento que não é o vento do Espírito Santo. Deus sopra o vento do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra o vento de Deus e não dos homens. É esse ar que a igreja tem que respirar, irmãos. É esse fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão e Eva. É esse sopro, é esse vento que Jesus citou para Nicodemos, se referindo ao Espírito Santo. Uma igreja que vai ser o quê, pastor? Lavada.
Uma igreja que nasce de novo, por quê? Porque abre o coração e guarda a palavra permanente, viva, permanece para sempre, está escrito aí. Vamos repetir o final aqui. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É ela que te dá, é ela que faz a diferença na sua vida. Pastor, eu preciso ouvir a palavra de Deus e a partir daí, sendo confirmada numa confissão sincera, de todo o coração, principalmente que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia, você recebe o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo, você nasce de novo para entrar no reino de Deus.